Ok, vamos à palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Daniel, capítulo 4. Nós temos hoje 37 versículos, então precisamos ser rápidos. Abra a sua Bíblia aí, enquanto você abre, eu vou te dar um panorama daquilo que estamos falando. Nós estamos agora no capítulo 4. Daniel tem aí entre 45 e 50 anos. Se passaram mais ou menos 15 anos entre os capítulos 2 e 3 e mais uns 15 a 20 anos até o capítulo 4. Daniel tem 45, 50 anos. É um tempo que nós estamos vivendo, em média, há 600 anos antes de Cristo, ou seja, uns 2.600 anos antes de nós. Lembrar você que o livro de Daniel é para nos mostrar o que temos lendo como o reino caído, que aquilo que aconteceu com Daniel, sua geração, é o que sempre acontece. Já lemos algumas vezes que o mesmo comportamento que estava em Nabucodonosor esteve com outros homens antes dele e após ele. Estamos falando que esse é um espírito babilônico que atua na cultura. Aquele que Apocalipse vai dizer, quando Cristo voltar e, de fato, colocar o seu reino, vai dizer assim, caiu a Babilônia, mas até que Cristo volte, esse é um sistema operando em nossa cultura. Ou seja, hoje nós estamos vivendo um tempo que estamos diante da mesma cultura que Daniel esteve, com o seu sistema, com as suas regras, com as mesmas pessoas atuando na cultura. E capítulo 4 é uma narrativa do próprio Nabucodonosor. Aqui você perceber que é o próprio rei que está narrando essa história. É como se hoje ele abrisse o seu Twitter e começasse a escrever aquilo que aconteceu na sua vida da parte de Deus. Então vamos, capítulo 4, o tema para nós hoje é Jesus é Rei. Versículo 1 ao 3, Nabucodonosor dá esse parecer de início daquilo que ele vai contar. Vamos ler juntos, versículo 1, 2 e 3 de Daniel 4. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. É ele dizendo, tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Aí você pergunta, o que aconteceu com Nabucodonosor no capítulo 3? Vamos chegar lá. Mas nós temos aqui, nesse capítulo 4, já anunciado aqui, dois temas principais. O primeiro tema é esse reino humano passageiro, perecível, versus o reino de Deus, que é eterno. Quem é Nabucodonosor? Nabucodonosor é praticamente um dos reis mais poderosos que já existiu. Se não me engano, 90 vezes na Bíblia o seu nome é mencionado. Ele é senhor de muitas nações que conquistou e trouxe como Babilônia. E ele está vivendo um momento de muita riqueza, poderio, construiu uma imagem para si, lemos isso semana passada. Mas chega um momento que ele tem um reconhecimento, um lampejo em sua mente. Vamos chegar lá. O que ele vai dizer aqui, nesses primeiros versículos, dizendo, olha, o reino de Deus é eterno e dura para sempre. O primeiro tema desse capítulo 4 é o reino humano passageiro versus o reino de Deus que é eterno. Ou seja, todo reino que alguém possa construir, seja poder militar, seja prosperidade, qualquer construção, ele é passageiro, ele não é eterno. E a verdade, gente, é que nós estamos sempre construindo algo. Todo mundo está construindo alguma coisa nesse exato momento. Você e eu, por exemplo, estamos construindo família, negócios, renda, capacitação profissional. Estamos o tempo todo construindo alguma coisa. A questão aqui não é se nós podemos ou não construir. A questão aqui é em cima ou fundamentado em que nós iremos construir. Se as nossas construções forem simplesmente humanas, elas são passageiras. Mas se forem construções firmadas no reino de Deus, para a glória de Deus, isso é duradouro. Então a diferença não é se vamos ou não construir, ou se podemos ou não. A diferença é se vamos construir família para a glória de Deus ou não. Se vamos construir negócio para a glória de Deus ou não. Se vamos nos capacitar e construir mercado de trabalho, profissão, para a glória de Deus e para a sua vontade ou não. O problema de Nabucodonosor e todo o restante é que tudo foi construído fora da vontade de Deus. Não foi para a glória de Deus,
Então o que acontece? Tudo isso é passageiro e vai ruir. O segundo tema é que Deus é Altíssimo. Ele vai dizer assim, as maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Então, Deus não só tem um reino eterno, mas é um Deus Altíssimo. É um Deus que está acima de tudo. É um Deus que está acima de todos, o qual o seu reino está sobre todo o reino. É um Deus Altíssimo e o seu reino eterno é o tema principal desse capítulo 4. Uma outra coisa a observar aqui é que eu chamei de tema desse tempo da nossa mensagem, é a diferença de biografia e testemunho. Biografia é tudo aquilo que você, após ter realizado, você pode contar os seus feitos e até mesmo agradecer pessoas por terem ajudado. Biografia é o seguinte, aqui está o que eu fiz, aqui está o que eu construí, aqui está o que eu conquistei. E você pode até escrever um livro sobre o que você fez, sobre o que você conquistou. É biografia. O que é isso? Nabucodonosor. O que é isso? Todo o sistema construído para a glória humana. A contraponto, temos Daniel. Daniel, ele não usa de biografia. Daniel usa de testemunho. Daniel vai dizer assim para Nabucodonosor, por exemplo, aquele sonho. Nabucodonosor, eu não posso interpretar o seu sonho, mas conheço um Deus que pode. Tudo o que Daniel faz, ele diz, se faço, é porque Deus fez através de mim. Se eu posso, é porque posso em Deus. Se eu conseguir, é porque Deus me deu graça. Ou seja, biografia é, aqui está o que eu fiz, que eu conquistei. Testemunho é, aqui está o que Deus fez através de mim, o que Deus fez por mim e o que Deus fez para mim. Aqui nós temos Nabucodonosor já uma mudança do que foi nos 3 primeiros capítulos de biografia. Olha, aqui está meu palácio, aqui estão as minhas coisas, mas aqui está o que Deus fez para mim. A pergunta que fica para nós esse domingo, a questão aqui, meu irmão, para você, para mim é o seguinte. Eu sempre tenho dito, nós não podemos nos isolar desse sistema que, pelo pecado, vai fazer com que nós venhamos a atuar e nos comportar. Por exemplo, a pergunta que eu faço para você começar a refletir hoje, nesse domingo e na história, é se a sua vida hoje você faz uso e anuncia como uma biografia ou como um testemunho. Hoje o que você tem, o que você faz, o que você construiu, qual é o seu comportamento hoje na história? Você é aquele que diz, aqui está o que eu fiz, aqui está o que eu conquistei. Quando você conversa com alguém numa festa, quando você posta nas redes sociais, ou você é alguém que dá testemunho como Daniel de Deus. Aqui está o que Deus fez através de mim, porque eu não teria como fazer. Aqui está o que Deus fez para mim, porque eu não merecia. Aqui está o que Deus está fazendo em mim, que não sou merecedor. Então a questão aqui, hoje para refletir, é sobre biografia e sobre testemunho. Que você reflita. O segundo ponto que temos hoje, lendo o versículo 4 ao 18, estamos correndo, é o reino humano, o seu reino versus o reino de Deus. Versículo 4 ao 18 vai dizer assim. Eu, Nabucodonosor, ele vai começar a contar um sonho que teve. Estava satisfeito e próspero em casa. Ou seja, Nabucodonosor é esse cara que é próspero, que tem um palácio e está confortavelmente em sua casa, em tudo que construiu. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, macia, king size, confortável, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei, ou seja, ele é o homem do decreto. É o cara que sempre decreta alguma coisa. Decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Eu quero confessar que eu continuo aqui não entendendo Nabucodonosor, porque ele continua chamando esses caras. Esses caras são aqueles que chegam assim e dizem, rei, conte-me, qual foi o seu sonho? O sonho foi esse. O que vocês me dizem? Já é a segunda vez que eles vão dizer, olha, nós não sabemos. Eles eram os magos, mas não sabiam de nada. É o que o Nabucodonosor está dizendo. E continua. Por fim, veio Daniel. Quem é Daniel? Capítulo 2, vai dizer que Daniel foi colocado como chefe desses caras. Daniel é o professor de Bíblia na Babilônia. Por fim, veio o chefe de Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus.
vai dizer Nabucodonosor. E o Espírito dos Santos Deuses está nele. Eu quero parar aqui e chamar sua atenção sobre isso que vai acontecer inúmeras vezes, pelo menos umas 3, só nesse capítulo. Nós temos um rei babilônico dizendo o seguinte: Daniel, embora eu tenha mudado o nome dele, ele não teve a sua identidade mudada. E por 3 vezes, pelo menos, e agora, Nabucodonosor vai reconhecer que Daniel, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Daniel é um exemplo que a melhor maneira de vivermos na Babilônia, vivermos o sistema babilônico que ainda atua hoje, é sermos cheios do Espírito Santo. E isso é reconhecido não só por aqueles que estão em Cristo, mas também por aqueles que não estão em Cristo. Ele reconhece isso. E eu disse, Belsazar, chefe dos magos, ele é o chefe, sei que os Espíritos dos deuses está em você. Mais uma vez ele reconhece. E que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho. Interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e ali diante de mim estava uma árvore muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam um abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. Nabucodonosor está narrando para Daniel uma visão perturbadora, um sonho que ele teve. E continua. A mente humana lhe será tirada, disse então esse mensageiro de Deus, esse anjo. E ele será como um animal, até que se passem 7 tempos, ou seja, 7 anos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito. E atenção aqui, que está aqui Deus com os seus anjos, dando um decreto a Nabucodonosor. O que pelo menos isso nos diz é que não importa os decretos que os homens, reis, magistrados, poderosos possam dar sobre a sua vida, sobre a minha, sobre a história. Há um Deus acima de todos eles, o qual o seu decreto está acima. É como se esse anjo dissesse assim: Nabucodonosor, você pensa que é o cara, tem um bom reinado, você é o cara dos decretos. Você decreta, as pessoas são colocadas em chamas, são incendiadas, são mortas, mas o seu reino é falso, é passageiro. Há um Deus que está acima de você, o Altíssimo. E os seus decretos estão acima dos seus decretos. É o que esse texto está nos dizendo. E continua. Para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo faz o quê? Domina sobre os reinos dos homens. Ou seja, aqui no texto, ou nesse capítulo, todo o livro, o tema principal é o reino humano passageiro e o reino de Cristo que é eterno. Esse reino dos homens e esse reino eterno, esse Cristo eterno, dá esse reino a quem quer e põe no poder o homem mais simples. Atenção aqui, gente, uma coisa importante aqui. Deus dá poder, posição a quem Ele quer. Do mais simples ao mais poderoso. Deus coloca no poder a quem quer. Deus compartilha na história posições e locais e reinados a quem Ele quer, ok? É o que está escrito aqui. Esse é o sonho, disse ele. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Belsazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você. Olha o que ele diz para a 3ª vez, no mesmo capítulo,
no mesmo grupo de versículos. Pois o Espírito Santo dos deuses, ou dos santos deuses, está em você. Nabucodonosor reconhece que Daniel está cheio do Espírito Santo. Eu quero ressaltar algumas coisas aqui para nós conversarmos. A primeira delas é esse sonho que Deus vai dar a Nabucodonosor. Isso nos diz que a revelação de Deus, ela não pode ser detida. O que Deus quer fazer, quer mostrar, quer anunciar, Ele vai usar mensageiros que podem ser anjos, como foi a Maria, como foi a Daniel, como foi a Nabucodonosor e outras histórias mais bíblicas. Deus vai usar uma pessoa, Deus vai usar um evento, ou seja, a mensagem de Deus, a revelação de Deus não pode ser detida, nem mesmo pelos mais poderosos e mais sábios. A segunda coisa que aprendemos é que é necessário o Espírito Santo de Deus para poder interpretar as revelações de Deus. O que Daniel nos ensina, o que esse texto nos ensina, é que aquilo que Deus está revelando, está fazendo, só poderá ser interpretado, conhecido, por meio do Espírito Santo de Deus. Quem sabe, algumas vezes perguntou assim, por que essa pessoa tem a Bíblia? Ela lê a Bíblia, mas não entende. Por que algumas pessoas interpretam equivocadamente a palavra de Deus? Por que algumas pessoas leem a Bíblia e parece que não passa de um livro tirado de uma biblioteca? Porque para interpretar a palavra de Deus é necessário o Espírito Santo. Nabucodonosor, como não tem o Espírito Santo, não pode interpretar o que Deus está mostrando e fazendo. Os sábios e os magos, como não têm o Espírito Santo, não podem interpretar o que Deus está revelando e tornando conhecido. Só quem pode interpretar é Daniel. Por quê? Porque ele é cheio do Espírito Santo. É necessário o Espírito de Deus para nós conhecermos a palavra e a vontade de Deus. Que Nabucodonosor, ele é o cara que tem tudo. Ele tem um reino, tem poder militar, tem bronze, tem ouro, tem uma estátua com a cara dele gigantesca, tem soldados, mulheres. Quem é Daniel? Daniel é um cara que é escravo, Daniel é alguém que é eunuco, foi castrado, Daniel é alguém que está longe da família, Daniel não tem um trono, Daniel não tem um reinado, Daniel não tem mulheres, Daniel não tem poder, mas tem uma coisa, de tudo que Nabucodonosor tem uma coisa que lhe falta, Daniel tem, sabe o que é isso? O Espírito Santo. O que nos diz aqui é que de tudo aquilo que se pode ter, construir, receber e guardar, nada é comparado ao Espírito Santo. Ou seja, o maior bem que alguém pode ter não é uma coisa, é uma pessoa. E o nome dele é Espírito Santo. Não nos adianta termos dinheiro, posses, fama, poder e nos faltar o Espírito Santo, porque isso é a coisa mais preciosa que nós podemos ter. Então busque ser cheio do Espírito Santo. Amém? Uma coisa que aprendemos aqui no texto, que eu falei aqui no meio, é que Deus escolhe governantes humanos. E aqui, gente, eu preciso dar uma pausa aqui. Sabe, nós passamos por algumas eleições passadas, estamos hoje com um novo governo e hoje tem essa discussão aí, direita e esquerda. Eu sempre vou passar por esse nicho nessa série de mensagens. Porque hoje é uma crise política em nosso país, crise de saúde, econômica e política. E nós sempre queremos que o nosso candidato, que o nosso partido assuma o poder. Não podemos esquecer do seguinte, Deus não está omisso, Deus não está fora do que acontece. Como temos dito, Deus controla a história. Deus deu um sonho a Nabucodonosor anterior a esse para dizer, olha, o seu reino vai passar porque eu farei os medo-persas derrotarem o seu. E eu farei os gregos derrotarem eles. E eu farei Roma derrotar eles. Ou seja, Deus dá o poder e coloca no poder pessoas. Deus não está omisso. Quando é o seguinte, se alguém ganhou uma eleição e assumiu um governo, duas possibilidades. Ou Deus permitiu que acontecesse, ou quis Deus que isso acontecesse.
Deus nunca está isento de responsabilidade por ser soberano. Então, se o meu candidato não foi eleito, o que eu tenho que fazer é saber que, se aquele cara está lá, ou Deus permitiu, ou Deus quis que ele tivesse. O texto vai dizer que Deus quem colocou Nabucodonosor. Imagina aqui, gente. Se Nabucodonosor é um rei poderoso, se Nabucodonosor trouxe o reinado de Joaquim, capítulo 1, para a Babilônia com seus despojos, capítulo 1 vai dizer, Deus permitiu que Nabucodonosor levasse o povo de Deus cativo. Ou seja, ou Deus permite, ou Deus está fazendo. Ok? Continuemos aqui, versículo 19 ao versículo 27. Nós temos aqui o que eu chamei de desafio versus arrependimento. Vamos ler. Então Daniel, após esse sonho, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Eu quero parar aqui. Eu quero que você pense comigo ao quanto Nabucodonosor fez Daniel sofrer ao longo desses 50 anos. Nabucodonosor trouxe Daniel como escravo, levou à castração, impediu que ele construísse família, colocou 3 anos na faculdade babilônica, tirou da família da cultura. E agora Nabucodonosor chega para ele e fala assim, eu tive um sonho. E no momento que Deus dá a Daniel a revelação do sonho, eu quero que você preste atenção na reação de Daniel. Se Daniel sou eu ou é você, possivelmente o que ele poderia ter feito é, como é que é? Conta de novo, Nabucodonosor, conta de novo. Como é que é? É isso? Olha, Deus me mostrou o que significa isso. Ih, rapaz. Olha, a interpretação, cara, é boa demais. Para você, não. É terrível, mas para mim é boa. Por quê? Eu sou o seu auxiliar, eu sou o segundo cara. Então, se o negócio der errado para você e você cair, eu vou assumir esse negócio. Olha, você me maltratou, você me castrou, você tirou a minha família, cara, você jogou os meus amigos na fornalha. Deus me disse aqui, aleluia, que esse sonho é o seu fim, cara. Que bom. Na mesa Daniel faz. O texto vai dizer que quando Daniel entendeu o que significava o sonho, diz que os seus pensamentos também o deixaram estarrecidos e aterrorizados. Sabe o que me diz? Aprendo com Daniel aquilo que Jesus já nos ensinou. Está bem claro aqui, como eu falei domingo passado, Daniel, embora estivesse na Babilônia, sendo colocado numa condição quase que subhumana, Daniel não odiava a Babilônia. Ele não odiava Nabucodonosor, mas era um missionário para levar o reino verdadeiro e eterno de Deus a pessoas cativas, afastadas, condenadas. E quando o semblante de Daniel fica estarrecido com o que significa o sonho, é Daniel dizendo, sabe o seguinte? Que Daniel ama Nabucodonosor. Que embora tenha sofrido na mão dele, ele ama, não o que ele faz, mas o que ele representa diante de Deus. É um ser humano. E vale dizer aqui, gente, mais uma vez eu abro um parênteses político aqui. Hoje há uma manifestação de ódio político entre direita e esquerda. Se eu sou da esquerda, eu odeio um presidente de direita. Se eu sou de direita, eu odeio um presidente de esquerda. O Daniel nos ensina, olhando para Cristo, não importa se quem está no poder é quem faz mal a nós. Nós temos que amar, porque é o indivíduo o qual Cristo quer salvar. É isso que temos que aprender. Volta aqui para o texto. Então o rei disse assim, Beltesazar, Daniel, cara, não deixe que esse sonho ou sua interpretação o assuste. Ou seja, possivelmente, Nabucodonosor e Daniel estão perto. Olha a intimidade, face a face. E Nabucodonosor percebe que Daniel ficou triste com a interpretação. Sabe o que é isso? Nabucodonosor percebe que mesmo tendo maltratado esse jovem por 50 anos, é visível que esse não mais jovem, mas que esse homem o ama. Ele vai dizer assim, cara, não fique triste, mas diga o que aconteceu. Beltesazar respondeu, meu senhor,
Quem dera o sonho só se aplicasse aos seus inimigos. Quem dera se o significado fosse somente ao seu adversário. Daniel está dizendo assim, olha, quem dera não fosse verdade. Daniel diz, Nabucodonosor, eu gostaria que fosse mentira, mas não é. Sabe quando você vai dar uma notícia ruim? Sabe quando você tem que notificar alguém e não é boa notícia? Você vai dizer assim, eu gostaria que fosse mentira. Eu gostaria que não fosse verdade, mas é. É assim que Daniel está diante do seu algoz. Rei, por mais que você tenha me maltratado, eu gostaria que fosse mentira, porque eu sinto a sua dor e a sua perda do que esse sonho significa. Continua o texto. A árvore que viste, interpreta, a árvore que viste cresceu e ficou enorme, e a sua copa encostava no céu, visível em toda a terra, que também tinha belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu, nos seus galhos. Daniel diz, essa árvore és tu, ó rei. Essa árvore é você. Tu te tornaste grande e poderoso. Daniel diz, o seu reinado é tão grande como um reinado que atinge os céus. No sonho, a árvore é você. E ele continua. Pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu. E o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia, derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toque as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva no campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos, 7 anos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei. Ou seja, Daniel dizendo, você não é o cara do decreto? Deus é Altíssimo e decreta sobre a sua vida. O Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás como o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Ou seja, pausa aqui. Daniel diz aqui o seguinte, esse sonho, ele vai acontecer, a não ser que você se arrependa. Tudo é questão de arrependimento, ou seja, podemos nos arrepender do que temos feito fora da vontade de Deus. Você verá adiante, Daniel vai dizer que ele terá 12 meses, 1 ano para se arrepender. Caso não se arrependa, esse decreto vai acontecer. Tudo questão de arrependimento. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando conheceres que os céus dominam. Daniel diz, se você reconhecer que Deus Altíssimo é soberano, se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus, Ele vai devolver o seu reinado. Por quê? Porque Deus tem poder de dar a quem quer, tirar quando quer e devolver a quem quer e quando quer. Só Ele pode fazer isso. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados, e talvez então continues a viver em paz. Ou seja, Nabucodonosor é colocado por Deus a uma decisão, desafio ou arrependimento. Se arrependa e devolverei a sua vida o seu reinado, ou me desafie e você verá o que acontece. Gente, vamos ser sinceros, ninguém na história que desafiou a Deus, o Altíssimo, e lutou contra ele, foi embora com cinturão na cintura. Ninguém pode desafiar a Deus e sair vencedor. Então a questão aqui, quando temos a palavra de Deus sobre se arrependa, mude, construa a sua vida em um reino eterno, a questão é, vamos ouvir, vamos nos arrepender e voltar-nos para Deus, ou vamos desafiá-lo? Nabucodonosor tem a oportunidade de desafiar ou se arrepender. Algumas coisas importantes aqui.
Não só Nabucodonosor, mas nós temos esse homem também de alguma forma nos representando. Só há uma pessoa que não precisa pedir desculpas. Fala assim, sei quem é, pastor? É minha esposa. Meu marido, não é. Mas minha esposa nunca pede desculpa. Meu marido, pastor, nunca pede desculpa. Quem sabe você cresceu em uma casa onde você nunca viu seus pais pedindo desculpa. Mas só uma pessoa que não precisa pedir desculpa. Sabe quem é ela? Jesus encarnado. Jesus, enquanto viveu no nosso meio, nunca precisou dizer, gente, desculpa aí. Gente, foi mal, eu errei aqui. Ele nunca precisou admitir um erro, sabe por quê? Ele era perfeito. Tirando ele, que tem um chapéu branco, todos nós temos chapéus pretos. Todos nós pecamos. O que isso quer dizer é o seguinte, quando você diz, eu não tenho do que me arrepender, eu não tenho o que admitir que estou errado, você está sendo uma farsa de Jesus. Você está sendo um falso Jesus, porque todos nós temos todo o tempo a oportunidade, um motivo para nos arrependermos. Talvez o seu casamento não ande bem porque você, esposa, tem achado que você não tem do que pedir desculpas. Porque o seu marido é que tem que admitir os seus erros. Talvez você, marido, não tenha admitido os seus erros e tenha dito, olha, pastor, eu não tenho que pedir desculpas. A minha esposa que é culpada. Sabe o que você faz? Você cria uma farsa de Jesus. Porque só Jesus não precisa se arrepender ou dizer, desculpa aí, eu errei. Todos precisamos. Ou seja, o tempo todo nós estaremos sob a decisão de nos arrependermos ou desafiarmos o convite de Deus para nós nos arrependermos. A segunda coisa que aprendemos aqui é que Deus não só adverte, mas Deus adverte e Deus espera. Deus falou assim, Daniel interpretou Nabucodonosor. Nabucodonosor, você terá 12 meses para se arrepender. Se você não se arrepender, esse decreto, que você vai ficar doidão, vai ficar louco, vai ficar como um animal do campo, você vai comer capim, vai viver debaixo do orvalho, você terá 12 meses para se arrepender. Sabe o que diz? Deus não só decreta, mas Deus é paciente. Porque algumas pessoas vão dizer assim, pastor, estou tranquilo, eu ando fora da vontade de Deus, eu não faço a vontade de Deus, eu não obedeço às leis de Deus, e até agora, nada aconteceu. Eu diria, ainda não aconteceu, mas o juízo de Deus está às portas. Não vou dizer daqui a 12 meses, não vou dizer daqui a 6 meses, não vou dizer daqui a 1 ano, 2, 3, 4, mas Deus é paciente, mas o que decreta, Ele cumpre. Se Ele decretou que aqueles que não se arrependerem e não fizerem de Cristo o verdadeiro Rei, com um reinado eterno verdadeiro, Senhor da sua vida, o juízo virá. Então não ache que nada está acontecendo ainda, mas vai acontecer. Então aprendemos que Deus decreta, mas Deus também é paciente. A terceira coisa que aprendemos aqui é que temos que perdoar as pessoas primeiro, antes de se arrependerem. O que vemos aqui é que Daniel, quando chega diante do rei, nos parece que Daniel já tem o rei como alguém perdoado em seu coração. Se Daniel, até da parte de Deus, a interpretação do sonho, não tivesse já perdoado em seu coração todo o mal que esse homem fez a ele, ele diria, chegou a minha vez, chegou a minha hora, agora é tempo de colher, agora é tempo de vitória. Esse cara me magoou, agora ele vai cair e eu vou assumir. Daniel tinha Nabucodonosor em seu coração livre, perdoado. E por ter perdoado, quando ele interpreta o sonho que isso é um grande mal para ele, o seu semblante entristece. Sabe o que é isso? Não espere alguém se arrepender sobre você. Perdoe antes disso. A quarta coisa que aprendemos é que é mais fácil alguém ouvir uma verdade ou uma notícia de alguém que ama a Deus e ama esta pessoa. Nabucodonosor, um dos motivos que Nabucodonosor consegue ouvir Daniel e acreditar que está falando a verdade, como interpretação do sonho,
é que o semblante caído de Daniel ao entender o sonho, está claro para Nabucodonosor que esse homem o ama. Quando nós tivermos que dar notícias ruins, ou quando nós tivermos que dizer verdades dolorosas, ou você acha que Nabucodonosor gostou dessa interpretação? Ou você acha que ele ficou amarradão e feliz com o que o sonho significava? Claro que não, ele não gostou. Mas é mais fácil alguém receber uma verdade forte, dolorosa, ou receber uma má notícia de alguém que visivelmente ama o Senhor e ama a pessoa o qual está levando o comunicado. Então, duas coisas aqui importantes. Para nós nos relacionarmos, dizermos verdades absolutas que têm que ser ditas. Nós não podemos negociar as verdades de Deus, não podemos. Temos que dizer a verdade nua ou crua, doa quem doer. Mas é mais fácil alguém receber a verdade de Deus quando vem de alguém que é nítido, que ama a Deus e que ama aquela pessoa que está recebendo aquela notícia. Que sejamos assim. 28 ao 33, vai dizer assim, falando sobre humilhação versus humildade. Tudo isso aconteceu com o rei. Ou seja, Daniel diz assim, Nabucodonosor está narrando a sua história. E vai dizer, olha gente, aconteceu comigo. Ou seja, o decreto que Deus deu se cumpriu. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, ou seja, o rei passou 12 meses sem se arrepender, confortável, na sua cama king size, quando estava no seu terraço, disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos meus lábios, vai dizer Nabucodonosor, quando veio do céu uma voz que disse, é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, 7 anos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Ou seja, passaram-se 12 meses, 1 ano, esse homem não se arrependeu e não reconheceu o reino eterno de Jesus. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Imagina aqui, gente. Esse cara tem um palácio real, ele tem um chefe cozinheiro, que faz os melhores pratos. Por ele não ter se humilhado, ele foi humilhado. Por não se colocar alguém humilde, reconhecendo que o reino de Jesus é poderoso e eterno, ele foi humilhado. Saiu de um palácio com um chefe cozinheiro para comer capim com os bois. Ou seja, é ou não é um rebaixamento? Claro que é. O seu corpo molhou-se com o orvalho do céu. Alguém que tinha um quarto com uma king size e travesseiros ortopédicos, agora está vivendo debaixo do relento do orvalho. Até que os seus cabelos e pelos cresceram como penas de uma águia e as suas unhas como garras de uma ave. Gente, isso aqui é uma versão anterior àquele filme que vai dizer, aquele filme chamado Náufrago. Lembra de Náufrago? Só que Nabucodonosor não tem nenhuma bola para poder de companhia. Ele não pode gritar pela bola. Ele está sozinho, comendo capim com os animais, louco, debaixo do relento do orvalho. Por quê? Porque não foi humilde e por isso foi humilhado. O que aprendemos aqui? Primeira coisa, Deus pode retirar tudo de Nabucodonosor porque foi Deus quem o deu, tudo que ele tinha. Tudo que você pode conseguir conquistar, tudo que eu posso conseguir conquistar, Deus é quem nos dá. Sabe, Deus não precisa dar nada para Daniel. Também não precisa dar nada a Nabucodonosor. Sabe o que é isso? Deus não precisa dar nada aos seus servos.
como não precisa dar nada a quem se opõe a ele. Quando Deus dá àqueles que se opõem a ele, ou Deus dá aos seus servos, o nome disso é graça. Deus não tem que nada. Quando temos, é Deus quem nos dá. E porque Ele nos dá, Ele tem o poder de tirar. Alguém diga assim, mas por que Deus me tirou isso que eu conquistei? Epa, tem um erro aí. Se você conquistou, foi porque Deus te deu graça, conhecimento, oportunidade, certo? Porta de emprego, dinheiro, rendimentos, saúde, ar que você respira. Deus não tem que nada. Quando nos dá, é graça. E se Ele dá, Ele pode tirar. A segunda coisa que aprendemos aqui é que Nabucodonosor endureceu seu coração mesmo diante de sinais. Capítulo 1, ele traz os homens cativos à sua presença. Ele tem um sonho, Daniel interpreta. Ele joga os amigos de Daniel na fornalha e ele mesmo assiste o próprio Cristo ali livrando os homens. Esse homem tem muitos sinais de quem Deus é, mas ele mesmo à luz disso endurece o seu coração e por não ser humilde, ele acaba sendo humilhado. Então, 3 coisas que aprendemos aqui. A primeira delas, quando você não se arrepende, reconhece o seu erro e se volta para Deus, você pode começar a enlouquecer. O que aconteceu aqui é que Nabucodonosor ficou louco. Vamos ver aqui que a sua razão foi tirada. Ele agora está como um animal entre os bois comendo capim. Sabe o que acontece? Quanto mais nós lutamos em rebeldia contra Deus, mais vamos enlouquecendo com a vida ao nosso redor. Nós não compreendemos o que acontece, não aceitamos o que acontece, ficamos ansiosos, ficamos desesperados, ficamos loucos. Cada vez mais que nos rebelamos contra a Cristo e não nos humilhamos, nós somos humilhados e vamos ficando loucos com o que está acontecendo. Segunda coisa que aprendemos é que nós somos portadores da imagem de Deus, nós não somos animais. Toda essa linguagem da evolução é mentirosa, não importa o que ela diga. Nós fomos feitos à imagem do Deus Altíssimo. Nabucodonosor, por rebeldia a Deus e por não arrependimento a Deus, ele começa agora a agir como um animal. Sabe o que é isso? Quando alguém é rebelde contra Deus, rebelde contra Deus, rebelde contra Deus, ele começa a agir de uma maneira que não é mais humana. Se comporta como um animal, fala como um animal, pensa como um animal, não é tão racional, é violento, é grosso, é barulhento. E a mulher vai dizer assim, você parece um bicho. O marido vai dizer assim, você parece um animal. Sabe o que é isso? Ele está fora da razão, louco, porque embora não seja um processo evolutivo, porque venhamos e convenhamos, né, gente? O homem vem do macaco e de repente ele passa a ter uma razão que tem hoje do nada. Claro que não. Fomos criados à imagem de Deus, mas toda oposição a Deus nos faz agir fora da razão humana. Terceira coisa que aprendemos com Nabucodonosor é que nem toda doença mental é clínica, mas pode ser espiritual. Escute-me aqui. Há problemas que são físicos. Para isso, tome um remédio, procure um médico. Mas nem todo problema é físico. O problema pode ser de alguma forma mental. Então procure um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista. Tome medicamento, receba conselhos, mude os hábitos. Mas agora, há alguns problemas que não são físicos, nem são simplesmente mentais, mas são na alma, no interior humano. E isso um remédio não cura, um bom conselho não cura, mas é necessário um processo de libertação. Eu creio que é isso que Nabucodonosor está vivendo. Nabucodonosor está enlouquecido, está em um processo que carece de libertação, por isso está agindo como um animal. Por isso está decretado por Deus que ele tem um comportamento como de animal. Por exemplo, a Bíblia, por muitas vezes, e o próprio Jesus vai usar uma linguagem de animais para relacionar a espíritos malignos, a demônios. Eu vou te dar alguns exemplos. Na Bíblia, fala, por exemplo, Satanás vai chamar de demônios de bestas perigosas,
vai chamar Satanás como serpente, dragão, leão e outros nomes mais. Alguns demônios vai chamar de espírito de serpente ou de piton, aquela cobra, vai chamar de cabra, animais selvagens. Isso inclui na Bíblia avestruzes, touros, hienas, pássaros e escorpiões. Há uma linguagem na Bíblia relacionando demônios e o diabo a figuras de animais. A Bíblia também se refere a pessoas más, pessoas ruins, como víboras. Lembra de Jesus? Raça de víboras. Sabe o que é isso? É um espírito maligno que está atuando. Isso quer dizer que não é remédio que resolve, nem é um conselho que resolve, é libertação que é preciso. Víboras, serpentes, vacas, cães. Jesus usa a linguagem de cães. Lobos, sanguessugas, bestas, ou seja, tudo aquilo que é um espírito por trás, que faz com que o homem seja mau e fora da natureza humana qual Cristo criou, há uma relação bíblica com a imagem ou o nome de animais. É isso que Nabucodonosor está experimentando. E para isso, gente, só libertação. Talvez você viva hoje um quadro que você não entenda e diga assim, pastor, não sei o que estou enfrentando. Talvez o que lhe falte não é um novo remédio para o seu físico. Talvez o que lhe falte não é um novo conselho para a sua mente. Talvez o que lhe falte é ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Talvez o que lhe falte é a libertação do Espírito de Deus na sua vida. É isso que lhe falta. Que vai lançar fora o amor de Deus, o medo, o pavor. Vai te dar o fruto do Espírito, domínio próprio, paz, paciência. O que aprendemos aqui, e é claro, é que Deus se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Ou seja, a questão é, você vai esperar passar por humilhação ou vai ser humilde? Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Porque Nabucodonosor, ele é a figura do orgulho. Ele vai dizer, eu estava no meu terraço e eu dizia, olha o reino que eu conquistei. De cima, ele olhava para a planície e dizia, eu sou o cara, não há ninguém acima de mim. Orgulho. E Deus se opõe aos orgulhosos. Sabe por quê? Porque por trás do orgulho há um espírito maligno. Quem foi o primeiro ser que manifestou orgulho? Satanás. Dos céus, ele desejou ser igual a Deus e ter o reino de Deus. E o orgulho o fez ser deposto. E então, para a mulher e para o homem, levou-os também ao orgulho. Ou seja, por trás do orgulho há um espírito maligno. Por isso Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Eu vou ler uma frase de C.S. Lewis que vai dizer assim, um homem orgulhoso está sempre olhando para baixo, para as pessoas, para as coisas, ou seja, ele se põe em cima de tudo e todos e olha para baixo e admira os seus feitos. E é claro, vai dizer C.S. Lewis, que enquanto você está olhando para baixo, não consegue ver algo que está acima de você. O que ele diz é, enquanto você continuar olhando para baixo, vendo as coisas e as pessoas em um patamar inferior à sua vida, você não vai olhar para cima, ou seja, você não vai reconhecer Deus. Nabucodonosor não consegue reconhecer Deus como Altíssimo porque está olhando para baixo. O que nos faz não sermos orgulhosos e sermos humildes é olharmos para Cristo. Enquanto eu olho para Deus, eu não consigo olhar para baixo, eu não consigo julgar você. Eu não consigo condenar você. Eu não consigo ficar preso ao seu mal. Eu não consigo trazer juízo sobre você, mas eu estou olhando para Deus dizendo, eu olho para Cristo. E Cristo olha para mim e olha para você. É Deus quem me julga e julga você. É Deus quem me condena e condena você. Eu não julgo você, eu não condeno você, mas eu olho para Cristo, aquele que todos julga e condena. Humildade é olhar para Cristo e sermos todos iguais perante Deus e um aos outros. A vida pode humilhá-lo, mas somente você pode se humilhar. A questão aqui, minha gente, é o que vamos decidir. Vamos deixar a vida nos humilhar por sermos orgulhosos ou vamos escolher ser humildes? Últimos versículos, 34 ao 37, correndo nosso tempo. Temos aqui Jesus aparecendo na cena como o rei da história. Ao fim daquele período,
Qual o período? Dos 7 anos, que ele ficou comendo capim, com unhas de águia, um náufrago, só que sozinho, sem Wilson. A fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Opa, atenção aqui. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos, diga comigo, humildes. Ele vai dizer, após aquele tempo, eu olhei para onde? Para o céu. Eu olhei para cima. E quando olhei para cima, diz que o meu entendimento voltou. Eu fiquei doidão, fiquei louco, fora de mim por 7 anos. 7 anos. Mas o meu entendimento, quando eu me humilhei, voltou. Ele continua. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio, que ele diz, é um domínio eterno, ou seja, já é conclusão do que ele disse lá no versículo 1 ao 3. O seu domínio é eterno. O seu reino dura de geração em geração. Quando Nabucodonosor toma e volta ao entendimento, ele olha para o céu e reconhece, o reino dele é superior ao meu. O que ele faz é maior do que os meus feitos. A glória dele é eterna. Sabe o que é isso? Humildade. Volta à razão. Sabe o que é isso? Libertação. Só os libertos podem reconhecer isso. Ok? Não esqueça disso. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. Nabucodonosor que reconhece o seguinte, eu decidi desafiá-lo. Eu decidi não me arrepender e achei que ia sair dessa luta com o cinturão de campeão. Sabe o que aconteceu? Eu descobri que ninguém pode detê-lo nem vencê-lo. Naquele momento, voltou o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. E eu tenho que parar aqui porque imagina o seguinte, gente. Alguém diga assim, mas como é que é? Deus devolveu a honra, a glória e a majestade para esse cara que foi orgulhoso, que se opõe ao reino de Deus? Sim, porque Deus pode dar, tirar e devolver a quem quer. Agora imagine o seguinte, eu quero que você entenda comigo que são 7 anos. 7 anos, 7 anos. Aonde está Daniel nesses 7 anos? Eu fiz essa pergunta domingo passado. Aonde estava Daniel durante a fornalha? Aonde está Daniel durante 7 anos? 7 anos que o trono está vazio. Escute-me aqui. 7 anos de trono vazio. Se Daniel não é alguém cheio do Espírito Santo, ele vai dizer, chegou a minha vez, a minha hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Se eu sou o segundo, esse cara está doidão comendo mato. Doidão. Sabe esses doidos que ficam na rua, olhando para cima, com unha sem cortar, tudo sujo? Daniel diria, agora é a hora, eu vou assumir esse trono. Durante 7 anos, minha gente, Daniel está esperando o que Deus vai fazer. Daniel não assumiu o trono de Nabucodonosor. Cara, isso é fantástico demais. Isso é incrível. Isso é aquele momento da mensagem que tem que falar assim, uau! Sabe por quê? Quem é fiel a Deus sabe que, de alguma forma, nunca será o primeiro. Eu vou lembrar aqui o filme que assisti com a minha família de novo essa semana, o filme Aladdin. A história do filme vai dizer que tem lá um sultão, que é o primeiro no reinado, e é lá um cara, que é um feiticeiro, que ele é traumatizado porque ele sempre ouve, você é o segundo. Ele quer ser o primeiro. Daniel sabe, Nabucodonosor é o primeiro nesse reino. Eu sou o segundo. E se eu tiver condições de ser fiel a um rei humano e aguardar a sua volta, eu terei condições de ser fiel ao rei eterno e aguardar a sua volta. Aleluia. É questão de fidelidade, irmão. É questão de saber que nós somos o segundo. Que Cristo sempre é o primeiro. Nós não seremos o primeiro. Daniel aguarda. Agora, uma outra observação aqui, o cara está 7 anos doidão, comendo mato, e ele volta para o trono e todos o aceitam. Gente, imagina o seguinte, vamos supor que Bolsonaro ficou doidão, mais doidão. Ele ficou doidão, Bolsonaro, ele está ali
na frente da rampa do Planalto comendo capim. Segunda, terça, quarta e quinta. O cara tá sujo, unha grande, imundo, uma semana, um mês, minha gente, 7 anos. Jair Messias Bolsonaro, doidão, desnudo, sujo, comendo mato na frente do Planalto. Aí chega 7 anos depois, ele fala assim, opa, voltei ao normal. Olha, Deus me libertou. Então, gente, deixa eu voltar a presidir o país. Claro que nosso país, 4 anos seria o suficiente. Pergunta que eu faço é, alguém aceitaria esse cara de volta? É claro que não. Nenhuma loja de magazine aceitaria o vendedor de volta que ficou 7 anos na praça de alimentação comendo besteira, comendo lixo. Esse cara é louco, manda ele embora. Deus restitui tudo, traz de volta tudo de novo a Nabucodonosor. E Daniel está esperando, porque Deus vai fazer a sua vontade. Então, para falar sobre Nabucodonosor, para nós encerrarmos, alguns comentaristas dirão que Nabucodonosor era uma espécie de Judas. Ele ficou 7 anos doido, depois voltou ao normal, mas ele era alguém que apenas usava Deus, se aproveitava de Deus. E quando ficou louco, ou voltou à razão, se arrependeu para receber tudo de volta, mas não foi salvo, não se converteu. Metade de comentaristas vão dizer que Nabucodonosor é uma espécie de cara como foi Jonas, que escreveu um livro todo para dizer que eu me arrependi. Ele é como Salomão, que escreveu um livro para dizer eu me arrependi do meu orgulho. Ele é alguém como Paulo, que matou cristãos, mas escreveu cartas para dizer eu fui transformado. A pergunta que não quer calar aqui é, para você, Nabucodonosor foi salvo ou não foi salvo? Essa é a questão. Porque talvez você perguntaria assim, pastor, não, esse cara não foi salvo. Não, um cara como esse, Deus não pode salvar. Não é que não possa, não deva. Um cara como esse não merece ter de volta ao trono, nem ser recuperado. A verdade é, minha gente, que todos nós deveríamos todos os dias olhar no espelho e perguntar assim, olhando o nosso reflexo. Cara, você não merecia ser salvo. Porque Daniel não é um cara bom. Nabucodonosor não é um cara bom. Não há ninguém bom, a não ser o próprio Deus. Eu gosto de dizer que em um faroeste, só Jesus teria um chapéu branco e todos chapéu preto. Talvez para você diga assim, eu não consigo aceitar que um cara como esse, Deus salve e recupere. Se você tem dificuldade em acreditar, ou esperar, ou digerir que gente desse tipo Deus pode salvar, eu diria que é porque você ainda não entendeu a graça. A graça de Deus que tem condições de salvar qualquer pessoa, qualquer estágio, de qualquer estirpe, de qualquer jeito. Se você luta para acreditar que Nabucodonosor poderia ser salvo por Deus, o seu coração ainda está duro em relação à graça de Deus. E por último, o verdadeiro teste do quanto você adora a Deus como Daniel, lembrando Daniel, é o quanto você consegue se alegrar e ser feliz quando Deus abençoa os seus inimigos. Cara, Daniel voltou a abençoar Nabucodonosor, sim. Deus abençoa cristãos e não cristãos, porque tudo é graça. O ponto-chave de que você de fato foi feito um servo de Deus é como você responde às bênçãos de Deus para os seus inimigos. Daniel se entristece quando o seu inimigo perece e Daniel possivelmente se alegra quando o seu inimigo volta ao trono. Como está o seu coração? E para terminar, eu quero aqui falar sobre os 2 reinados, que é o tema de hoje, que Jesus de fato é o rei da história. Então vamos lá, algumas coisas. Primeiro, outros reis são orgulhosos, mas nosso rei Jesus é humilde. Segundo, outros reis conquistam pessoas e as tornam escravos, mas nosso rei Jesus conquista Satanás e liberta as pessoas. Outros reis precisam de nossa ajuda. O nosso rei Jesus não precisa de ninguém, mas também nos ajuda.
Esse é um resumão até aqui. 4. Outros reis tentam mudar o futuro. O nosso rei Jesus controla o futuro. Outros reis são capacitados pelo espírito demoníaco da Babilônia. Nosso rei Jesus é capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Outros reis se levantam para nos desprezar, para nos diminuir, mas o nosso rei Jesus, ele desce para nos levantar. Outros reis governam pelo medo, mas nosso rei Jesus governa pelo amor. Outros reis são egoístas e cruéis. O nosso rei Jesus é altruísta e compassivo. Outros reis não se arrependem ou perdoam, mas nosso rei Jesus perdoa aqueles que se arrependem. Outros reis fazem o seu reino com mãos humanas. Nosso rei Jesus tem um reino não construído pelas mãos dos homens. Outros reis são adorados por pessoas que precisam adorá-los. O nosso rei Jesus é adorado por pessoas que desejam, querem e anseiam adorá-lo. Outros reis nos colocam em sua fornalha ardente. Nosso rei Jesus entra conosco em nossa fornalha ardente. Outros reis oram para que o seu reino venha. O nosso rei Jesus nos ensina a orar para que o reino dele venha e a sua vontade seja feita. Outros reis morrem e ficam diante do nosso rei. Outros reis não estão governando hoje, mas passaram, e não governarão amanhã, mas o nosso rei Jesus está governando hoje e virá amanhã para governar para sempre. Sob qual reinado a sua vida está pautada? Então hoje, construa a sua vida pautada no reino de Jesus, porque Ele é o Rei. Não se espere ser humilhado, mas se humilhe, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Ele é Rei. E hoje eu quero orar com você, para que Deus dê a você esse espírito que estava sobre Daniel, para que você consiga amar os inimigos como Jesus nos ensinou, para que você consiga ser fiel e aguardar o nosso grande Rei voltar, para que você consiga ser cheio do Espírito Santo, para que, quem sabe, Deus haja hoje libertação na sua vida. Você tentou já remédio, tentou bons conselhos, mas você precisa que Cristo liberte a sua vida hoje. Eu quero orar com você na sua casa, cubra a sua face, feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, te damos graças, Senhor, muito obrigado pelo privilégio hoje da Tua Palavra. Deus, quão graciosa, maravilhosa, Deus, é a Tua Palavra, ela é viva e eficaz. Oh Deus, quantas pessoas leem a Tua Palavra e não entendem, porque lhe faltam a revelação do Teu Espírito, oh Deus, porque demônios, magos, encantadores não podem ter no seu coração revelado a Tua vontade. Mas Deus, eu peço que hoje o Senhor revele aos meus irmãos a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Que os meus irmãos construam a sua família, os seus negócios, a sua vida, Deus, para a Tua glória, no Teu reino. Porque, Deus, se nós construirmos tudo aquilo que queremos construir a par do Teu reino e formos orgulhosos e não dermos testemunhos de Ti, mas simplesmente escrevemos a nossa vida, Deus, aquilo que chamamos de autobiografia, tudo isso ruirá. Deus, eu oro para que o Senhor nos dê o Espírito que estava sobre Daniel, que estava sobre Jesus, que estava sobre o apóstolo Paulo. Deus, quantas vezes Nabucodonosor reconheceu que Daniel estava cheio do Espírito Santo. Deus, que os nossos inimigos, que este mundo, que a cultura perceba a Tua graça, o Teu amor, o Teu Espírito abundante em nós, sobre nós e além de nós. E Deus, hoje eu quero orar a Deus para que haja libertação nessa mente, nesse coração, nessa alma, ó Deus. Hoje liberta os cativos. Deus, hoje salva vidas, ó Deus, na história. Deus, hoje liberta essa vida dos grilhões do inferno, Senhor. Pessoas que estão enlouquecendo, Pai, não sabem mais o que fazer, a quem ir, Deus, como resolver, estão vivendo uma vida fora da razão, estão loucos em suas emoções, estão vivendo como animais, Senhor, furiosos, nervosos, Deus, sem domínio próprio, raivosos. Deus, hoje, que toda, Senhor, toda cilada do inferno, toda possessão maligna e demoníaca, em nome de Jesus, que haja libertação, ó Pai.
Assim como o Senhor fez naquele homem gadareno, onde estava possuído de demônios e ninguém queria estar com ele, o Senhor foi até ele, ó Deus, e o libertou de muitos demônios e naquela hora ele ficou são, vivia como um animal e ficou são. Que hoje, ó Pai, o Senhor haja de libertação nas mentes, nos corações, na vida, na saúde, para a Tua glória. Tudo aquilo, ó Deus, que é espiritual, que é demoníaco, em nome de Jesus, que haja libertação. É assim que rogamos, que oramos, pedimos e cremos, no nome de Jesus Cristo, para a glória dele, aonde haja salvação e libertação, e todos digam amém.